Olá, conversaremos agora sobre como usar o beta. Em outra conversa, conferimos que o beta é uma medida de risco sistemático, quer dizer, extremamente importante para traduzir o risco percebido de uma operação financeira e, a partir daí, estabelecer mecanismos de recompensa em relação a esse risco, que é entendido como risco sistemático da operação. Nessa nossa conversa, temos o objetivo, então, de aplicar o beta na estimativa do custo de oportunidade do capital próprio. O beta, na condição de medida de risco sistemático de uma operação, é fundamentalmente importante para estabelecer prêmios de retorno. E um modelo bastante famoso e usado em finanças, o CAPM, usa o beta, essa medida de risco sistemático, para poder estabelecer prêmios de retorno e, a partir daí, encontrar retornos esperados de ativos. Então, se vamos entender a visão de uma decisão financeira como uma decisão, por exemplo, de investir, de um modo geral, precisamos entender essa decisão a partir do destino dos recursos, quer dizer, os investimentos ou ativos feitos, mas também precisamos entender essa visão a partir da sua estrutura de financiamento. Seja o financiamento por meio de capitais onerosos de terceiros ou dívidas, ou seja, financiamentos por meio de capitais próprios. E aí, quando vamos começar a tentar entender os impactos, sob a ótica da dívida, nós podemos tentar entender o impacto do financiamento por meio do custo aparente, quer dizer, o que o banco nos cobra, mas se a operação for tributada por lucro real e caso existam benefícios fiscais associados às despesas financeiras, precisamos entender, além do custo aparente, o que vamos chamar de custo efetivo, quer dizer, pós-benefício fiscal. Agora, quando vamos tentar entender sob a ótica do capital próprio, aí precisamos lembrar que o negócio não tem obrigação de ressarcir o dono, mas o dono tem uma expectativa de retorno, quer dizer, se o dinheiro não tivesse naquela operação, poderia estar em outra, rendendo algum retorno. E essa expectativa de retorno se traduz por meio aí dessa ideia de custo de oportunidade ou alternativa preterida abandonada. E esse custo de oportunidade é que aí precisamos tomar o cuidado de entender e mensurar. Como traduzir? Então, em linhas gerais, talvez a forma mais simples de traduzir seria que todo e qualquer investimento feito envolve o estabelecimento de duas recompensas. A recompensa pelo tempo sacrificado, que poderíamos chamar aí de um prêmio pelo tempo, mas que geralmente em finanças nós traduzimos por meio da ideia de uma taxa livre de risco, uma taxa de rentabilidade que eu poderia ganhar numa operação financeira conservadora, mas se o negócio oferta risco, aí precisamos estabelecer um segundo componente, um segundo prêmio, que aí seria o prêmio pelo risco. De outra conversa, nós verificamos que o risco pode ser decomposto em uma parcela diversificável, que a formação de carteiras ou portfólios elimina, daí não há por que ter preocupações em relação a ele, mas existe uma parcela residual não diversificável e que costumamos chamar de risco sistemático e que geralmente mensuramos por meio da ideia do beta, uma medida de sensibilidade do comportamento aí do ativo em relação ao mercado, que geralmente traduz essa ideia de risco sistemático. Então, quando eu multiplico, né, eu analiso conjuntamente o beta e geralmente o prêmio que esse mercado costuma me dar, quer dizer, as taxas de retorno que esse mercado costuma me dar acima da taxa livre de risco e que compense o risco de mercado, daí eu posso chamar de prêmio de mercado. Quer dizer, quando eu considero de forma conjunta os dois, o produto dos dois vai dar o que nós vamos chamar de prêmio pelo risco. Ora, essas considerações de entender a taxa livre de risco mais o prêmio pelo risco acabam sintetizando um modelo bastante usado em finanças, que é o que nós vamos chamar de CAPM, o modelo de formação dos preços dos ativos de capital, dos ativos financeiros, quer dizer, o que quiser chamar. Então, na prática, o que vamos ter é exatamente isso, quer dizer, essa ideia de traduzir o custo de oportunidade do capital próprio por meio dessa expectativa de retorno que precisaria compensar dois aspectos. O prêmio pelo tempo, com uma taxa livre de risco, né, risk-free, livre de risco, mais o prêmio pelo risco. E esse prêmio pelo risco aí poderia então ser decomposto lá nos seus dois componentes. O nível de risco sistemático, ou a sensibilidade do ativo em relação
a uma carteira diversificada, quer dizer, um mercado. Em outra conversa vimos que isso geralmente se traduz por meio de um índice de bolsa. No Brasil, por exemplo, o índice Bovespa, que mediria aí o comportamento das ações negociadas no Brasil, e um prêmio de mercado, quer dizer, o excesso de retorno, a recompensa que esse mercado costuma dar, em média, em cima da taxa livre de risco e que justifique esse risco adicional que ele oferta. Então, quando fazemos isso e entendemos, na verdade, o custo de oportunidade por meio aí desse retorno esperado, que seria, né, a recompensa por meio aí de dois prêmios, estamos, na verdade, fazendo o uso de um modelo bastante famoso em finanças, que é o CAPM. Então, prêmio de mercado por meio aí, né, justamente, né, dessa ideia da expectativa de retorno que temos no mercado acima da taxa livre de risco. E o que é esse CAPM? É um modelo bastante usado em finanças que permite entender quem seria esse retorno esperado a partir do prêmio pelo tempo sacrificado e pelo risco corrido, e esse retorno esperado se traduziria sob a ótica do custo de oportunidade do capital do sócio, K de custo de capital e S de shareholder ou sócio. E na verdade CAPM é uma sigla, né, de modelo de formação dos preços, né, model pricing, de ativos de capital, né, então asset capital, então capital asset pricing model, o modelo de formação dos preços dos ativos de capital ou dos ativos financeiros. Colocando em prática, num exemplo didático, então considere a situação onde os sócios da Ômega SA planejam investir 800 mil em um projeto. Nesse contexto, eles assumem uma taxa livre de risco. O que é uma taxa livre de risco? É a taxa de uma operação com risco entendido como muito baixo ou desprezível. Então, no Brasil, por exemplo, a taxa de captação do governo federal, né, na rolagem da dívida interna, que poderíamos então sintetizar por meio da taxa Selic, como sendo de 5% ao ano, um prêmio de risco de mercado, ou seja, a expectativa que temos do mercado render acima dessa taxa livre de risco de 8% ao ano, e um beta do negócio assumido como sendo igual a 1,2. E a partir daí, como é que poderíamos entender o custo de oportunidade do capital próprio, ou KS, aí dessa operação? Aí poderíamos usar o CAPM. O que é que o CAPM vai dizer? Vai dizer que esse custo de oportunidade é o retorno esperado, e esse retorno esperado, por sua vez, tem que ser a soma de dois prêmios. O prêmio pelo tempo sacrificado, ou a taxa livre de risco, mais o prêmio pelo risco. E esse prêmio pelo risco é função do quê? Do nível de risco sistemático do ativo ou da operação medido pelo beta, multiplicado pelo prêmio de risco do mercado. Quer dizer, o que é que esperamos que esse mercado, no caso, tradicionalmente essa bolsa, então, por exemplo, a bolsa de ações no Brasil, a Bovespa, o que for, acima da taxa livre de risco. Lembrando que quando eu faço referência a Bovespa, eu estou fazendo referência aos mercados aqui no Brasil que negociam ações, já que as bolsas brasileiras se fundiram, né, na Brasil Bolsa Balcão, quer dizer, na B3. E aí, quando eu faço isso, então, eu posso entender quem é esse retorno esperado pelos sócios que refletiria esse custo de oportunidade. Para isso, bastaria então substituir na equação os parâmetros dados. Então, a taxa livre de risco é da ordem de 5%, o beta é da ordem de 1,2% e o prêmio de risco do mercado é da ordem de 8%. Ao substituir, então 5% de taxa livre de risco, beta de 1,2%, prêmio de mercado por 0,8%, eu descubro então que o custo de oportunidade ou retorno esperado dos sócios dessa operação seria da ordem de 14,6%. Logo, o recurso deveria ser usado se a operação rendesse, no mínimo, 14,6% ao ano. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido, que envolvia aplicar o beta na estimativa do custo de oportunidade do capital próprio. Bons estudos!